no governo do ex-presidente Lula, quando, inclusive, eu era presidente do Banco Central e, portanto, acompanhei muito de perto, o Brasil cresceu 4% ao ano, em média. Quando, nos últimos 3 anos, evidente, teve a pandemia no meio, mas o Brasil cresceu 1,5%. Mesmo este ano, que é um ano que está sendo considerado muito bom, está havendo uma grande injeção de recursos públicos aí na economia e etc., nós temos uma situação onde o Brasil deve crescer um pouco mais de 2%. Portanto, é uma situação onde um crescimento médio de 4%, como houve naquela época, é um crescimento muito forte, muito bom. Durante os 8 anos foram criados no Brasil cerca de 11 milhões de empregos, 10 milhões e 800 mil para ser mais exato, né? Nós, durante aquele período, acumulamos aí um número substancial de reservas. O país estava com dificuldade, devia mais do que tinha em reservas, além disso, tinha uma dívida com a FMI, etc. E nós conseguimos deixar o governo com um volume de reserva de cerca de 300 bilhões de dólares. Em resumo, o país saiu muito mais forte, o país criou emprego, o país criou renda. E, por um exemplo, durante a crise de 2008, que foi uma crise que atingiu o mundo inteiro, o Brasil foi reconhecido por ser o país que mais rápido saiu da crise. Teve uma recessão curta de apenas 2 meses. Portanto, foi um governo bem-sucedido. E, como eu disse, se baseia em fatos. Se eu olho o que estava acontecendo, o que aconteceu naquela época, está acontecendo hoje, no país, naquilo que interessa à população, né? Que é exatamente emprego, renda e, evidentemente, recursos para a saúde, educação, que também, naquela época, exatamente em função de uma maior arrecadação, tudo isso, foi possível fazer. E foi também quando foi criado o Bolsa Família, que agora está sendo replicado aí pelo auxílio. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte: os fatos falam por si só. E eu, em virtude disso, exatamente foi o que eu expliquei lá, eu concluí que era justificável o meu apoio ali à candidatura de alguém que já foi presidente 2 vezes e que mostrou bons resultados para o país. Ministro, boa noite. Leonardo Sakamoto aqui. Coincidentemente, depois da declaração do senhor dando apoio ao ex-presidente Lula nessa corrida eleitoral, o dólar caiu 1,79% e a Bovespa subiu 2,33%. Muitos analistas do mercado disseram que essa variação ela se deu porque o seu apoio à candidatura Lula foi um sinal forte no sentido de que um possível mandato do ex-presidente, um possível terceiro mandato, será um mandato que irá ter responsabilidade fiscal. E também pelo fato de que o mercado especula, né, que uma vez Lula vencendo, o senhor poderia assumir uma função, assumir um cargo importante na cúpula da economia, né, do país. O senhor descarta isso ou o senhor considera que isso é uma possibilidade real? Uma vez Lula vencendo, o senhor poder colaborar diretamente com o novo governo? Olha, não houve nenhuma conversa nesse sentido de colaboração ou de participação com o novo governo. E eu, quando perguntado sobre isso, a resposta que eu dou, não só nessa circunstância, mas em qualquer circunstância, é normal estarem perguntando o que o senhor faria em tal circunstâncias, caso acontecesse isso ou aquilo. A minha postura é o seguinte: eu não tomo decisão, não perco tempo tomando decisão por hipótese. Caso aconteça isso, ou caso aconteça aquilo, o que eu vou fazer? Meu fato concreto é o que prevalece. Como eu disse, eu sou uma pessoa que me atenho aos fatos. Da mesma maneira que eu fui lá e dei o apoio, etc., baseado nos fatos, da mesma maneira eu me conduzo em relação a exatamente as minhas atividades. Hoje eu estou no setor privado, estou muito bem,
estou trabalhando em áreas aí de modernidade, de futuro, de ponta, de tecnologia digital, de criptomoedas, etc. Está indo muito bem, estou muito gratificado, muito satisfeito com tudo isso e simplesmente eu fui convidado para ir lá dar o meu apoio. Em virtude do que eu falei, eu fui lá e expressei exatamente a minha opinião. Ou seja, se acontecer um convite, por exemplo, ele será analisado no momento em que ele for recebido. Aí o senhor vai fazer uma análise, se sim ou se não, no momento que acontecer. Ou seja, não há um descarte logo de cara. O que aparecer será analisado de acordo com a luz do momento. É isso? Como eu faço em relação a qualquer outro convite. Por exemplo, em 2002, quando o presidente Lula foi eleito, na época pela primeira vez, eu fui procurado por auxiliares, por assessores, etc., líderes aliados a ele, que me procuraram em julho, me perguntando se eu estaria disposto a ir para o Banco Central e me sugerindo que ficasse à disposição, não me candidatasse a nada, etc., ficasse à disposição, porque possivelmente ele ia me convidar. Eu dei a mesma resposta, eu não trabalho sobre hipóteses. E continuei normalmente, inclusive fui eleito na época deputado federal pelo PSDB. Eu tinha deixado a presidência mundial de um banco e vim ao Brasil e resolvi entrar no parlamento para ter uma experiência do setor público. E foi muito bem, fui mais votado lá da história, do Estado, foi perfeitamente. E ficamos assim. Em dezembro, ele me chamou e me convidou. E aí nós discutimos as condições. Ele me perguntou quais eram as condições. Eu falei para ele que seria muito importante para um Banco Central ter autonomia e etc. Ele concordou com isso, acertamos tudo e eu aceitei. O Ministério da Fazenda, mesma coisa, quando eu fui convidado pelo ex-presidente Temer. Já recebi convites, outros convites para outras posições, em que eu não aceitei, é normal, analisei, etc., por razões diversas, não aceitei. Seja no setor público, seja no setor privado. Em resumo, é esse o quadro. Eu trabalho com fatos. No momento, estou muito bem, etc. Me perguntaram se eu estaria disposto a expressar a minha opinião naquele evento que chamaram dos presidenciáveis apoiando a ele. Eu fui lá, dei a minha opinião e, do meu ponto de vista, está ótimo e é isso aí. Ano que vem a promessa é de uma bomba fiscal, não é? Algumas medidas foram tomadas aí às vésperas da eleição e quem assumir o governo, seja ele um próximo governo de Bolsonaro ou um novo governo, eventualmente de Lula, vai encarar um desafio grande para acertar as contas, não é? Seria um desafio enorme isso. Exatamente. De fato, deixaram aí uma conta enorme, né, a ser paga o ano que vem, né, e vamos enfrentar o problema. Nós, quando eu digo nós, não estou dizendo que eu estaria do governo, estou dizendo que nós brasileiros temos que enfrentar esse problema. Como já disse uma grande líder europeia, né, não existe dinheiro do governo, o dinheiro é do povo. Então, em última análise, a dívida vai ter que ser paga pela população no devido tempo. Né? O governo toma mais dívida, toma mais empréstimo, etc. E, cedo ou tarde, tem que pagar. Portanto, vamos enfrentar o problema, nós, os brasileiros. Agora, o que eu acho que deve ser feito, que pode ser feito, é exatamente algumas reformas fundamentais, como, por exemplo, a reforma administrativa, visando cortar os custos de financiamento da máquina federal. É possível fazer isso, nós fizemos isso no governo do Estado de São Paulo, foi muito positivo. Nós entramos numa situação onde o orçamento estava ajustado, etc., e deixamos esse ano de 22, por exemplo, com um caixa líquido de 53 bilhões de reais.
Por quê? Porque foi feita uma reforma administrativa muito bem feita, muito bem arrumada no ano passado. Portanto, é possível fazer isso. Eu acredito que então isso deve ser feito não só para absorver essas despesas que já foram orçadas, mas também exatamente para manter o auxílio e etc. E tem que se fazer aí uma trajetória de convergência, que, inclusive, nós fizemos na área monetária, inflação, por exemplo, em 2003. Tá? Naquela época, a inflação estava muito elevada, nós assumimos e fizemos uma trajetória de convergência. A inflação estava 2 dígitos, nós colocamos uma meta de 8, 8,5, posteriormente 5 no ano seguinte, e depois 4,5, que foi a meta que prevaleceu há alguns anos. Portanto, é um tipo de trajetória de convergência que nós vamos ter que fazer aí para o orçamento público e sempre uma trajetória que se ajuste de uma maneira que respeite o teto, abrindo espaço dentro do teto para despesas sociais e investimentos não só sociais, como infraestrutura também. O senhor falou com relação ao teto, e eu acho que eu queria perguntar sobre isso. O senhor defende a manutenção do teto no modelo que é hoje? Porque, na verdade, a gente fala de manutenção no teto, mas o governo Bolsonaro transformou o teto numa peneira, na verdade, né? Digamos que é um teto cheio de buracos, de acordo com as necessidades e convenções políticas dele. Mas o senhor defende a manutenção do teto no modelo que havia sido aprovado durante o governo Michel Temer pelo Congresso Nacional, ou o senhor defende mudanças do teto exatamente para adaptar necessidades de gastos e investimentos sociais? Eu defendo a manutenção do teto como está, que é essa a vantagem do teto. A vantagem do teto é exatamente forçar a definição de prioridades. Então, nós temos uma definição aqui, que eu concordo e que você acabou de colocar, de que os gastos sociais são prioritários. Muito bem. Gastos sociais são prioritários num momento como esse, que foi instituído, inclusive, o auxílio, etc., e todos esses gastos, isso tem que ser mantido. Para isso, tem que se fazer a reforma administrativa, como eu mencionei, para diminuir, nós temos aqui o teto, quer dizer, diminui as despesas, tá certo? Através da reforma administrativa e abre um espaço aqui para colocar exatamente os investimentos sociais e algum investimento em infraestrutura. Então, com isso, você ganha dos dois lados. Você, de um lado, abre espaço para os investimentos sociais com a reforma administrativa. Então, os investimentos sociais acontecem. Segundo, você mantendo o teto, você mantém a confiança na economia, você mantém uma âncora, aí o país, como já aconteceu em 2016, 2017, o país volta a crescer com mais vigor, com mais investimento, etc., que vai criar mais emprego, mais renda. Por quê? Porque o investimento social é importantíssimo, principalmente quando há um desemprego desse nível que nós temos hoje. Mas, se você olhar à frente, o que nós queremos fazer, além dos investimentos sociais, que é muito importante, nós brasileiros, eu acho que nós precisamos de criar emprego e renda. Isso aqui é o ponto importante, porque o melhor programa social que existe é emprego, eu digo isso há muitos anos. Ministro, para a gente encerrar, nosso tempo está acabando, mas não quero deixar de passar aqui a pergunta da Eliane. Qual que é a tua avaliação sobre o chamado orçamento secreto? Olha, é péssimo. Quer dizer, o orçamento, por definição, ele tem que ser transparente, né? Afinal de contas, como eu já disse, o dinheiro não é lá do Congresso, o dinheiro é do povo. Cada instituição, dentro de um regime democrático, seja o executivo, que executa, né? Seja o legislativo, que aprova o orçamento, etc., seja o judiciário, decidindo as questões, etc., que estão controversas, cada um tem a sua função. Muito bem, ótimo. Mas, objetivamente, os recursos que são usados pelo legislativo ou pelo executivo são recursos da população, resultado da cobrança de impostos, etc. Porque todos pagam imposto. Essa história de dizer não, só os que ganham mais pagam imposto, não é verdade. Porque cada um vai comprar. Você vai no supermercado comprar uma comida, ele vai no armazém comprar alguma coisa, ele vai no açougue comprar aí
também ele paga imposto, porque tem imposto em cima de qualquer produto que se compra no Brasil, seja imposto federal, o PIS, o COFINS, dependendo do produto que foi industrializado de IPI. No caso também os estados ainda cobram o ICMS, as prefeituras o ISS. No momento que alguém vai e compra alguma coisa, já está pagando imposto. Ou usa algum serviço, já está pagando imposto. Portanto, esse imposto é o que sustenta o governo. Então, esse orçamento secreto vem de recursos que foram pagos pela população. Portanto, são recursos da população, são recursos do povo brasileiro. E, portanto, o povo, cada um tem direito de saber onde é que o dinheiro que ele pagou através dos impostos para o governo está sendo usado. E é para isso que serve a democracia. A democracia serve exatamente para que o povo tome essas decisões. No momento em que tem alguma coisa secreta, então, quem é que está tomando a decisão? Quem é que foi lá e se apropriou desse direito da população? Esse é o ponto fundamental. Eu sou favorável sempre à transparência absoluta. Muito bom. Conversamos aqui com o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do BC, Henrique Meirelles. Ministro, obrigado pela entrevista. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado. Um abraço a todos. Sucesso aí, bom trabalho. Muito obrigado. Sakamoto, vamos lá analisar algumas notícias.